Paz do Senhor, povo de Deus, eita glória, desperta a crente de volta aí na sua telinha para adorar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Missionária Odete passando por aqui para gravar mais um vídeo, mas antes eu quero te pedir perdão. Tem um bom tempo que eu não gravo vídeo, já tem meses que eu fiquei sem gravar, mas o Senhor sempre tem o seu tempo determinado. A minha neta nasceu, como vocês sabem, eu continuei gravando, mas ficou difícil continuar. Tive que trabalhar no lugar da minha filha durante alguns meses, aí agora ela voltou a trabalhar, agora eu tomo conta da minha neta de manhã, mudamos para a glória de Deus. Não foi muita coisa que aconteceu e o nome do Senhor permanece sendo glorificado. Alguns irmãos mandando mensagem: missionário, você não vai gravar mais? Não, você não vai gravar. Vou gravar sim, mas está o tempo certo para voltar. Estamos aqui, nós sabemos que vivemos uma batalha interna e externa e precisamos muito estar ligados com o Senhor. Então não é só sentar aqui e gravar vídeo, é uma luta muito grande, é uma guerra, uma perseguição que o adversário tenta contra nossas vidas, mas a gente não tem medo do inferno não, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. E a palavra do Senhor nos diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então a igreja avança, o inferno recua. A igreja avança, o inferno recua. E eu tô aqui para louvar a Deus mais uma vez e poder dar continuidade naquilo que nós iniciamos. Quero louvar a Deus por você que permanece no canal, que continua aqui junto comigo. Quero externar minha gratidão por vocês que estão inscritos nesse canal. E como eu falei, nós vamos, quando chegar a 1000 inscritos, nós vamos começar a gravar ao vivo, em nome de Jesus. Vamos aí preparar tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem feito em nosso meio, e nós veremos o céu se movimentar ao nosso favor. Paramos no capítulo 21 de Mateus, nós já fomos no Novo Testamento todinho, já estamos encerrando Mateus, nós estamos no capítulo 21, estamos quase encerrando. Quando encerrarmos Mateus, nós iremos para o Antigo Testamento, em nome de Jesus, mas também nós vamos ter que passar pelo Apocalipse. Nós não passamos pelo Apocalipse ainda, vamos passar em nome de Jesus, e será um tempo precioso que o Senhor está preparando para a gente, amém? Então vamos lá, você abre a sua Bíblia aí, eu serei bem breve, bem rápida, como vocês sabem. Então mais um Desperta Crente, abra a tua Bíblia aí e seja Jesus na vida de alguém, que esse vídeo alcance o seu coração e todos aqueles que fazem parte da sua família e do seu redor, que seja alcançado neste momento. Você que vai ouvir hoje, amanhã, depois, daqui um ano, seja lá o tempo que Deus preparou para que você ouça esse vídeo, para que você veja esse vídeo, que o céu te alcance, que o Espírito Santo te fortaleça, te dê graça e alegria. E se você ainda não serve ao Senhor Jesus, que você possa ser alcançado pelo poder libertador do Espírito de Deus e entregar o teu caminho para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos estar lendo nesse capítulo. Eu não contei aqui agora quantos versículos tem, mas eu vou abrir rapidinho e vou ver aqui. Tem 46 versículos, amém? Então aqui nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus. Eu não vou aprofundar na entrada triunfal, porque tem outros vídeos falando que nós já passamos pelos 3 evangelhos, né? Esse aqui é um dos evangelhos sinóticos e nós estamos nele. Então o Senhor vai entrar. Aqui falta 7 dias para a crucificação de Jesus, tá? Aqui Jesus já está entrando em Jerusalém para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Então lá em João 12, a gente vai ver no 27 ao 36, Jesus entrando também ali em Jerusalém, se cumprindo ali, né? O que a palavra de Deus falou pela boca do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10, no livro de Zacarias. Se você ir lá, você vai ver a entrada triunfal de Jesus, esse que ele vem chegado humildemente, né? Numa cria de jumenta. Então tudo que Jesus está trilhando aqui nesses 7 últimos dias é cumprimento da palavra de Deus. Então Jesus entra. Quando Jesus veio, né, para fundar a sua igreja na terra, já havia 14 partidos religiosos. Então você imagina a religiosidade que estava no coração desses homens. Os judeus nesse tempo, eles estavam entregues, os corações deles estavam entregues e cheio de ganância, cheio de pecado. Eles estavam entregues à religiosidade. Então até nos templos estavam corrompidos. Aí Jesus vai entrar na sua entrada triunfal, Jesus vai entrar em Jerusalém, né? O povo vai aclamar, vão dizer Osama, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. Aqueles que não conhecia, vai perguntar no versículo 11. Então as multidões vão clamar, quem é este? Alguns vai dizer, é o profeta Jesus vindo de Nazaré, porque alguns tinham Jesus como profeta, outros tinham Jesus
como um grande homem, um grande líder. Outros tinham Jesus como um mestre, como um rabi. Outros tinham Jesus como filho de Deus. Então, a multidão, irmãos, a multidão, ela caminha até junto, mas a multidão não conhece Jesus de perto. Então, nós vamos entender isso aqui. A figueira que não deu fruto, Jesus vai amaldiçoar a figueira. A gente vai ver que lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e 27, vai falar sobre a religiosidade. Então, este capítulo aqui de Mateus está falando sobre a religiosidade. Então, ou a gente obedece ou a gente é religioso. Então, o que nós estamos vivendo hoje atualmente, né? Uma religiosidade ou uma obediência em Deus? Então, é isso que o Senhor está nos trazendo neste momento. Ele vai falar com os líderes religiosos que duvidam de Jesus, que desacreditam de Jesus, vão fazer prova. A parábola dos 2 filhos, né? Que o Senhor manda ir até a vinha o pai, significa que é Deus. E o Senhor manda com que esse filho vá. O primeiro filho vai dizer, não, eu não vou. Mas mais tarde ele vai se arrepender e vai ir trabalhar na vinha. O segundo filho, o pai manda ir para a vinha. Ele fala, não, eu vou agora. E não vai. Então, qual deles obedeceu, né? Aquele que foi, que mais tarde se arrependeu. Então, o arrependimento, irmãos, o arrependimento faz com que o homem compreenda que tem a dependência do Senhor. Então, nesse capítulo aqui é um capítulo muito forte, um capítulo poderoso. Fala também dos vincultores maus, aqueles, né, que só seguem ao Senhor por religiosidade e por consequência de desacreditar no Senhor, a gente perde a sensibilidade do arrependimento. Eu quero lembrar aqui qual é o capítulo do Evangelho que fala... eu não sei se é João, irmãos. Eu tô tentando lembrar desde cedo. Eu já procurei aqui, mas não deu tempo de continuar procurando pra gente estar lendo junto aqui. Mas se eu não estiver enganada, eu acho que é no capítulo 24 de Lucas, que vai falar o que a igreja liga, né, na terra, ligado no céu, mas também aquilo que não quer ser desligado vai permanecer ali com a pessoa. Eu queria achar, mas eu não lembro claramente, né, aonde que está. Mas amém. No próximo aqui, se eu lembrar, no próximo vídeo agora eu falo, porque é o que eu quero explicar com esse versículo, né? E a gente vai entender. Mas por enquanto, vamos dar continuidade em Mateus capítulo 21, que é onde nós estamos. Louvado seja Deus. Vamos lá? Então, eu quero entrar num assunto aqui, que está nesse capítulo 21. Se você quiser ler o capítulo todo, ótimo, muito bom. Leia a palavra de Deus. Mas eu quero entrar num assunto que está aqui do versículo 12 ao versículo 17. Ó. O templo é a casa de oração. Então vamos lá. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu. Está escrito, que Jesus falando, está escrito. Aonde está escrito? Está escrito lá em Isaías. Lá em Jeremias, que eu vou ler aqui para você ver. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 11, que é onde Jeremias se coloca à porta do templo e começa a pregar para o povo que estava somente com uma religião vã, uma religião pagã e vazia, indo ao templo vazios de Deus. Então, o que Jesus continua falando aqui no versículo 13 é: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estás fazendo dela um covil de ladrões e salteadores. Aí a gente vai dar um pulinho aqui em Jeremias e vamos ler aqui o que está escrito. Olha para você o nível que estava o sacerdote. Ó. Versículo 9 do capítulo 7 do livro de Jeremias diz assim: imagine, vós ilícito, rouba, mata, comete adultério, jura falsamente, ou por deuses falsos, queima incenso a Baal e segue orientações de outras divindades, que nem sequer conheceis, e depois simplesmente comparece ao templo que leva o meu nome para fazer uma visita. Porque religioso, ele não é convertido, ele só visita. Por mais que esteja lá o nome no hall de membro, por mais que esteja até carteirinha da igreja, ele é só um visitante, não tem compromisso, não tem um relacionamento sério com o Senhor, não quer. Então, o religioso vive a vida assim, normatizando as coisas que não é normal, é anormal. Então, vamos lá. E depois simplesmente comparece ao templo que leva o meu nome para me fazer uma visita e pensa, aqui é o pensamento religioso, viemos ao templo, agora estamos seguros, seguros para continuar com todas as práticas abomináveis. Eles estavam seguros para continuar com a vida que eles estavam vivendo, a vida pagã, ilícita, no pecado. O versículo 11 diz assim:
templo, este templo aonde meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunides? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando isto tudo. Palavra do Senhor. Deus estava observando o posicionamento dos sacerdotes e dos líderes. Aqui em Jeremias o Senhor já estava observando. Então você imagina, no período que Jesus veio, estava muito pior do que o tempo aonde Jeremias estava. Então, em Isaías 56, o versículo 7 diz assim: todos estes trarei o meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia! Então, a igreja, irmãos, o templo onde nós congregamos hoje, aqui nós estamos falando dos tabernáculos, do templo ali onde eles iam sacrificar pelos seus pecados. Mas hoje o templo, a casa de Deus, somos nós. Mas só que o templo onde nós frequentamos como igreja do Senhor Jesus, onde reunimos, porque a igreja é a gente, mas há um templo que nós vamos reunir. Todos nós que somos servos de Jesus Cristo, que faz parte do corpo, tem um templo para reunir. Então, o templo que você reúne, você precisa cuidar desse templo. Você precisa ter uma vida de sinceridade com o Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Os líderes religiosos daquele templo, sacerdotes, aqueles que foram levantados por Deus para guiar o povo, para ensinar o povo, para nutrir o povo pela palavra, estavam corrompidos. Fizeram da casa de Deus um lugar de troca, um lugar de comércio. Hoje a gente está vendo igrejas se tornando empresas, parecem mais empresas, comércio. Você vê que a gente vê cada barbaridade acontecendo nos dias atuais. Porém, quando nós viemos para a palavra de Deus ler a Bíblia, a gente vê que isso é antigo, não é de agora. Quando nós vemos pastores corrompidos, pastores adúlteros, pastores que trocam cargo, porque tem pessoas que bajulam para ter nome, para ter cargo, pastores que as almas hoje, o dízimo hoje vale mais do que as almas. Se a pessoa não dizimar, não ofertar, dízimo tem que dar, irmãos. É bíblico, a palavra de Deus se cumprindo. Só que tem pessoas que muitas das vezes não dizimam porque não tem condição, se der, passa necessidade. Então, não tem valor em muitos templos, não tem valor para alguns pastores. Então, isso é muito sério, a gente vive esse período. Aí no mundo, lá fora, tem uma frase que diz: o homem vale aquilo que tem no bolso. E, infelizmente, está entrando dentro da igreja. As pessoas têm valido aquilo que tem no bolso. Se tem um nível de vida um pouquinho maior, claro que a gente não pode generalizar, porque tem servos de Deus verdadeiro. Mas se tem uma vida estável, uma estabilidade financeira melhor, tem mais valor em alguns lugares. Então nós precisamos entender. O que Jesus vê aqui, isso indignifica Jesus. Eu fico tão indignado e decepcionado quando ele entra no tempo que ele vê a situação que está aparecendo nos dias atuais, que o homem hoje está humanista e materialista. Então é homem no centro e materialismo, né? Pessoas que só pensam no dinheiro, espírito de mamon atuando. É por isso que o Senhor compara o dinheiro como mamon, como senhor, né? Ninguém serve a dois senhores. É pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro. Quando Paulo fala sobre o dinheiro lá na carta a Timóteo, ele não está condenando o dinheiro, ele está condenando o amor ao dinheiro. Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos nós. É o amor ao dinheiro, não é ter dinheiro. Quanto mais financeiramente eu for bem sucedida, melhor para a casa de Deus, melhor para a igreja, melhor para o ministério. Tudo que eu faço para Jesus precisa de dinheiro, irmãos. Tudo que eu faço tem que ter dinheiro. Folheto para comprar tem que ter dinheiro. Eu faço a conferência Mulheres Sábias, eu gasto um valor muito alto, por isso que a gente vende as camisas para levantar dinheiro, para poder conseguir fazer esse trabalho. Entendeu? Abençoamos pessoas com camisa. Quem tem condição, compra. Quem não tem condição, entra em contato comigo. Eu abençoo com a camisa. Então, nós precisamos entender isso. As coisas é feita hoje financeiramente com dinheiro. Porém, eu não posso deixar o dinheiro dominar meu coração, porque o Deus que me chamou para esta obra é o dono da prata e do ouro, é o dono de toda essa riqueza. Então, quando nós oramos, o céu se movimenta e Deus trabalha ao favor. Então, nós precisamos entender, é pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro. Pecado é o dinheiro ter seu coração. Os líderes aqui estavam, eu já dei um estudo aqui nesse, eu não sei se foi esse evangelho, foi no outro evangelho, falando sobre isso, né? Que os líderes, eles tinham, vamos supor, o seu Zé tem uma vendinha perto. Então as pessoas vinham de muito longe, vinham a pé, e numa caminhada de 2, 3, 4 dias, às vezes passava a semana caminhando até chegar em Jerusalém para as festas, que acontecia 3 vezes ao ano, que era obrigatório os sacerdotes ir. Então eles não tinham como levar seus animais. Muitos animais morriam no caminho, porque não suportava a jornada da caminhada. Então eles vendiam lá onde morava, e quando chegavam em Jerusalém, eles compravam
comprava os animais para sacrificar. Então, o que aconteceu? O povo, os sacerdotes do templo tinha interligados, enconchados com aquele do seu Zé da barraquinha, que falava, ó, vai na barraquinha do seu Zé tal, que lá tem o precinho mais bacana. Só que estava combinado ali deles puxarem valores absurdos para vender, e ali os sacerdotes ficavam com a metade, aqueles que vendiam a metade. Então, era isso que estava acontecendo, balanças injustas, que lá em Malaquias, o Senhor fala, lá em Malaquias, sobre isso, sobre balanças injustas, que o povo estava corrompido. Então nós precisamos compreender o que o Senhor está trazendo para nós neste momento. Precisamos ter uma vida íntegra, uma vida direcionada pelo poder do Espírito, e não podemos tirar vantagens nas coisas de Deus. Então o Senhor entra no templo e vê o povo fazendo da casa de Deus covil de ladrões e salteadores. Pensa a baderna que estava lá dentro. Virou um troca e vende. Parece os dias atuais, né? Nós estamos vivendo esse período, irmãos. É bíblico. Nós estamos vivendo esse período onde o povo está fazendo barganha, onde a gente está vendo compra e vende, a gente está vendo tanta coisa acontecer dentro dos templos, aonde é para ser adorado o nome do Senhor, aonde é para ser chamado casa de oração, homens ficando ricos, tirando a lã das ovelhas, homens ficando ricos, tirando vantagem das coisas de Deus, homens covardes que assumem a tribuna. Altar é para quem vive, tá? Altar é para quem tem intimidade com Deus. Mas homens que assumem os púlpitos, as tribunas, e não tem coragem de falar aquilo que o Senhor manda. Porque pecado, para ser liberto do pecado, você tem que ser confrontado pelo pecado. Então, se não há confronto, não vai ter libertação, não tem arrependimento. Se você não é confrontado, vai ter apenas um remorso e vai continuar na prática do erro. Então, o pecado continua sendo pecado. Quando somos confrontados pelo pecado que cometemos, a gente recebe a libertação da parte do Senhor. Então, quando o Senhor entra aqui, jogando tudo para fora, limpando a casa de Deus, a gente vai ver que no versículo 14 diz assim, ó, então levaram Jesus ao templo. Então levaram a Jesus no templo, cegos, aleijados, e ele os curou. Quando começa a haver cura dentro do templo? Quando sai o pecado, quando sai a sujeira, quando sai aquilo que desagrada a Deus, quando as pessoas começam a viver a verdade do Evangelho, quando os líderes se posicionam para viver a verdade do Evangelho, porque nós precisamos orar pela liderança, irmãos, precisamos clamar. Há pessoas que só ficam apontando pastores, falando mal de pastores, em cima de líderes, falando mal de pessoas que Deus levantou para liderar. Irmãos, comece a orar, que os bodes vai sair tudo. É porque tem joio no meio do trigo e nós precisamos compreender isso. Deus vai limpar, mas a igreja precisa posicionar e orar. Se eu quero pregar contra o pecado, eu preciso viver com uma vida íntegra, em santidade com o Senhor. Então não adianta queremos falar daquilo que nós não vivemos. Então nós precisamos orar a Deus para que o nosso Deus comece a limpeza. E eu acredito que há um tempo que Deus vai passar pelos altares brasileiros e não vai demorar, porque o Senhor tem levantado um povo que não tem medo de falar. Então o Senhor venha entrar com a tua misericórdia e com a tua graça. Então vamos lá? E aqui Jesus agora começa a curar. Depois que o pecado sai, depois que a sujeira sai, o templo começa a acontecer maravilhas. Começa a acontecer maravilhas no templo. Então, irmãos, se tem algo impedindo de você receber milagre, analisa, faz uma análise de si mesmo. Talvez é pecado sendo cometido. Talvez é algo que você está fazendo que desagrada ao Senhor. Porque se a nossa vida ainda continua naquele mesmo lugar parado, tem alguma coisa de errado. Caminhada com Deus é caminhada de crescimento. Hebreus capítulo 6 vai falar que nós vamos ver uma caminhada com Deus de amadurecimento. Então, a cada tempo com Deus você vai amadurecer. Há 8 anos lá atrás, né, eu era de uma forma, mas agora passou-se 8 anos e o Senhor tem me tornado uma mulher em Deus. Eu tenho crescido em Cristo. E eu creio que você também está crescendo em Cristo. Então esse é o propósito. Então quando o sistema do materialismo sai, quando o sistema do humanismo sai, quando o sistema maligno que entra dentro da igreja sai, que Deus purifica, a obra de Deus cresce. Começa a haver crescimento. A casa do Senhor começa a ver maravilhas. A gente está entrando hoje dentro da igreja e vê pessoas possessas de demônio. Pessoas que estão há anos na casa de Deus. Há anos na igreja. Há anos na casa de oração. Mas são pessoas possessas, fuxiqueiras, fofoqueiras, mentirosas, enganadoras, perseguidoras. Eu vivo muito isso e eu vejo muito isso. Quem serve a Deus em espírito, em verdade, vai entender o que eu estou falando. Eu vejo pessoas que assumem tribuna de mal com o outro, pessoas que passam por mim, pode dar a paz do Senhor, mas não responde. Algumas pessoas que eu nem dou mais a paz do Senhor, já entreguei na mão do Senhor Jesus e caminho. Porque não adianta, você fala, a pessoa não responde. Então entrega no altar e caminhe, minha filha, para você não ficar parado no meio do caminho. Porque há pessoas que são colocadas no nosso caminho para tentar nos parar. Então você tem que olhar para frente e continuar. Porque se você tirar os olhos, 1 minuto, você cai. Então, quando sai o pecado, começa a acontecer milagres e maravilhas dentro do templo. Então, entenda isso.
quando começou a acontecer milagres e maravilhas, começou a inveja. Versículo 15. Os chefes dos sacerdotes, escribas, que viram as maravilhas acontecer, as crianças exclamando, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se, indignados. O que eles sentiram aqui? Inveja. Começou a ver a obra fluir, começou a ver milagre, maravilha acontecer, as crianças glorificarem a Deus, dizer Hosana ao filho de Davi, que significa salva, Senhor, por misericórdia no hebraico, e que no grego significa salva-nos, Senhor. Então eles estavam dizendo ao Senhor Jesus, salva-nos por misericórdia, salva-nos, Senhor, agora. E no grego significa salva-nos, Senhor. Então essas crianças estavam dizendo que ele era filho de Deus para salvar eles naquele momento que eles precisavam da salvação. Que a salvação alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance a tua saúde no nome de Jesus. Então eles vão dizer, não ouve essas crianças, e o Senhor vai dizer, sim, ouço, né? Que da boca dos lábios das crianças sai o verdadeiro louvor, dos lábios do recém-nascido. Então quando a criança está chorando, o recém-nascido chora, está louvando a Deus. Quando a minha neta chora, aleluia, não é mais um recém-nascido, você está com 7 meses, ela está louvando a Deus. Em todos os detalhes eu vejo Deus na vida daquela criança e eu louvo a Deus por isso. Então, você quer a base bíblica do que eu estou falando aqui? Você anota aí, Salmo 118, versículo 25 e 26. Na realidade é Salmo de número 118, tá, irmãos? Não é Salmos... Capítulo não, é de número, né? Salmo de número 118, o verso é 25 e 26, Salmo de número 148, o verso é 1 e 2. Aí você lê lá que você vai ver que dos lábios das crianças sai o verdadeiro louvor e adoração a Deus. E Jesus, deixando, o versículo 17, ó, e deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, aonde passou a noite. Então Jesus deixou os chefes dos sacerdotes, os líderes fariseus ali e seguiu o rumo para o seu propósito. Então deixa, minha irmã, para trás essas coisas que tem tentado te parar e segue na missão que Deus te confiou. Se nós não deixarmos, nós não continuaremos. Então Jesus deixou, cumpriu ali o que tinha que fazer, fez o que tinha que ser feito, agora continua caminhando para que se cumpra o propósito. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance e que nesse dia de hoje, eu creio, você será Jesus na vida de alguém. Então vamos orar. Eu falei que o vídeo seria curto, não foi curto, foi 21 minutos aqui, mas nós vamos fazer uma oração aqui para encerrar com oração, porque tudo tem que ser coração, e nós sabemos que o nome do Senhor será glorificado. A caixa aqui falando. Senhor, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome. Eu quero agradecer ao Senhor por esse vídeo que eu gravei hoje, Senhor. Como o Senhor sabe que o meu coração estava sedento para sentar aqui novamente e gravar essas pérolas e sabedorias, a graça do Senhor sendo derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o Cilar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos que me acompanham aqui no vídeo. Eu quero externar minha gratidão, entregar nas tuas mãos os servos e as servas do Senhor, a nossa família, e te pedir que nesse período tão triste a qual nós vivemos no Brasil, que o Senhor possa nos sustentar, nos fortalecer, para que nós permanecemos em Cristo, no nome de Jesus. Permaneça, seja Jesus na vida de alguém e desperta a crente. Deus te abençoe.